Vamos abrir a palavra de Deus em Êxodo, capítulo 12, lá no começo da Bíblia, o segundo livro, Êxodo 12, vamos ler do verso 1 em diante. Aleluia. Todos acharam? Posso ler? Êxodo 12, capítulo 12, verso 1. Eu vou ler o texto inteiro aqui, acho que até o verso 14, vocês acompanham. E o Senhor Jeová falou a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mês será para vós o princípio dos meses, este mês será para vós o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, no 10º dia deste mês, cada um tomará para si um cordeiro para cada casa paterna, um cordeiro para cada família. Verso 4: mas se a família for pequena, para comer o cordeiro, repartirá um só com a família vizinha de sua casa, segundo o número de suas almas. Fareis a conta sobre o cordeiro, segundo o que cada um puder comer. Verso 5: o cordeiro ou cabrito será sem defeito, macho, de 1 ano, e tomarás das ovelhas ou das cabras, e vós o guardareis até o dia 14 deste mês, e o imolará toda a assembléia dos filhos de Israel entre as 2 tardes. Verso 7: e tomarão do sangue e porão sobre os 2 umbrais e sobre a verga da porta das casas em que o comerem. Verso 8: comerão a carne naquela noite, assada no fogo com pães sem levedura, e com ervas amargas a comerão. Nada dele comereis cru, nem cozido na água, porém assado no fogo, com a sua cabeça, com as suas patas e com as suas entranhas. Verso 10: não deixarei sobrar nada dele até pela manhã. O que sobrar dele queimará no fogo pela manhã. E assim comereis, cingidos os vossos lombos, com os calçados em vossos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor Jeová. Verso 12: pois eu passarei naquela noite pela terra do Egito, e farei todos os primogênitos na terra do Egito, sejam homens ou animais, e farei juízo contra todos os deuses do Egito, eu, o Senhor Jeová. Verso 13: e o sangue vos servirá por sinal nas casas em que estiveres. Quando eu vir o sangue, passarei por cima de vossas casas, e assim não sofrereis a praga da mortandade com a qual eu ferirei a terra do Egito. Verso 14 e último: e conservareis esse dia como memorial, e celebrareis como festa solene ao Senhor Jeová por todas as vossas gerações, o celebrareis como estatuto perpétuo. Deixa a Bíblia aberta, vamos orar. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, foi lida a sua santa, gloriosa e bendita palavra. Fala conosco mais uma vez nesse texto, Pai, aonde o Senhor, aleluia, revela aos teus servos Moisés e Arão, aleluia, a verdadeira Páscoa, aleluia, o verdadeiro pacto do Senhor Jeová, aleluia, com os filhos de Israel, o livramento de Deus para o povo hebreu que estava no Egito. Pai, que haja livramento para a tua igreja nesses dias de hoje. Porque o pacto da nova aliança está firmado com a igreja, está firmado com a noiva, e nós não possamos esquecer, porque o Senhor disse que é estatuto eterno,
aleluia, é estatuto para se guardar de geração em geração. Então, Pai, aleluia, que esse estatuto, ele continue nas nossas vidas, e que nós venhamos hoje celebrar, aleluia, a Páscoa, celebrar Cristo no nosso meio, a ressurreição e a vida eterna, em nome de Jesus. Amém? Pode se sentar. Presta atenção. Nós temos muitas pessoas que estão começando. Temos pessoas que estão começando agora na igreja, não conhecem, não entendem o que é a Páscoa. Eu resolvi trazer isso dentro da palavra de Deus. Aqui é onde nós vemos, irmão, foi quando Deus instituiu a Páscoa. Quando a Páscoa deu início, foi aqui, com Moisés e Arão, quando o povo estava cativo no Egito. Você sabe, o povo estava prisioneiro no Egito, né? E Deus estava, aleluia, numa luta, aleluia, com o Faraó para tirar o povo do Egito. E ele vai usar o seu servo Moisés e também o seu servo Arão. Então aqui, para você entender, nesse texto de Êxodo, capítulo 12, é onde surge a Páscoa. Aqui inicia a Páscoa, aqui é o surgimento, amém? E ela existe até hoje. E aonde eu li no verso 14, Deus dá a Páscoa como o quê? Estatuto perpétuo, para todas as gerações que comemorem, aleluia, essa data, aleluia. Então por isso a Páscoa é uma data importante, não é a data exata, biblicamente, mas é a data que, né, toda a nação, no dia de hoje, estão comemorando a Páscoa, estão comemorando, aleluia, a ressurreição de Cristo, amém? Você entende? Então, como vai lendo no texto, o que é a Páscoa? Aleluia, o que é a Páscoa? A palavra Páscoa, em hebraico, irmãos, é passagem. A palavra Páscoa, em hebraico, é passagem. E você precisa saber o que é passagem, o que é Páscoa. Pastor, mas a Páscoa é a celebração da ressurreição de Cristo. Então a Páscoa simboliza a ressurreição de Cristo. Sim, mas a palavra em si, a palavra em si é passagem. E a palavra, ela é perfeita. Se você prestar atenção que eu li o texto, seria a passagem do Senhor por onde? Pelo Egito. O Senhor iria passar no Egito, aleluia, e toda a casa que não tivesse o sangue do pacto, aleluia, o sangue nos umbrais das portas, aleluia, o Senhor ia passar, e o primogênito, o homem, de cada família, de cada animal, iria morrer. Então a Páscoa é a passagem do Senhor, a passagem do Senhor aqui, aonde nós vemos o início dela. Ela se inicia como passagem do Senhor, uma passagem poderosa, aonde Deus com mão forte, com poder, com glória, aleluia, era a última praga que Deus tinha, aleluia, e que Faraó agora teria que se render ao Deus verdadeiro, porque as outras 9 pragas, aleluia, Faraó endurecia cada vez mais o coração, mas agora Deus lança agora a sua própria passagem. Ele não ia enviar somente uma praga, ele iria passar na terra do Egito, e ele ia passar para executar o juízo de Deus sobre aquela nação, trazendo a morte sobre a desobediência daquele povo. É forte, é forte. O povo estava com o coração endurecido, Faraó e a nação do Egito. E o povo de Deus também, irmãos, estava cativo, prisioneiro. Você sabe, o povo, ao mesmo tempo que eles queriam ir embora, na mesma hora eles queriam ficar. O povo tinha dúvida se eles deveriam sair do Egito ou se eles deveriam ficar lá. Nós não podemos ter dúvida
quanto ao Deus que a gente serve. Nós não podemos ficar em cima do muro quanto ao Deus que a gente serve. Eu não tenho dúvida de que Ele é Deus na minha vida. Eu não tenho dúvida de que Ele é o Senhor desta igreja. Eu não tenho dúvida de que Deus está na minha vida. Eu não tenho dúvida que Deus, aleluia, aleluia, vai voltar. É verdade. Que Ele vai anunciar, aleluia, no céu a volta de Cristo, a segunda vinda, o arrebatamento da igreja. Ele vai voltar nas nuvens com seus anjos e arrebatar a igreja. Mas vamos ao texto. Então eu quero que você entenda, isso aqui é a Páscoa. A passagem de Deus para livrar o povo que estava cativo. A passagem de Deus livrando o seu povo que estava prisioneiro, cativo no Egito. E hoje, quando nós celebramos a Páscoa, nós celebramos Cristo, aleluia, como Salvador da igreja que está no mundo ainda. Então hoje Cristo, aleluia, está conosco, aleluia. Cristo está com a igreja. É Cristo que garante para nós essa libertação do mundo do pecado. Da mesma forma que Deus liberta o povo do Egito, Cristo liberta o homem e a mulher lá do mundo e traz para dentro do reino do seu amor, da igreja. Então nós somos tirados do mundo e trazidos para dentro da igreja. Nós somos tirados do pecado e trazidos para a comunhão. E Deus, naquele dia, quando passou e levou, aleluia, a morte sobre o Egito, Ele, aleluia, Ele dá a sentença de libertação do seu povo. Aleluia. Faraó não tinha mais o que fazer. Deixa o povo embora. Ele se rendeu na 10ª praga. Pastor, mas que anjo é esse que passou lá? O anjo da morte. Para quem não sabe, o anjo da morte aqui controlado pelo próprio Deus. Deus está no controle de tudo. Deus criou a luz, Deus criou as trevas. Se esse anjo da morte existe, é porque Deus criou ele também. O diabo não cria nada, só copia. Então quem criou esse anjo que passou lá no Egito? Só que o anjo representava o próprio Deus, porque nós lemos no texto que Deus falou assim: eu vou passar lá. Mas na verdade não foi Deus que passou, foi o anjo dele. Mas ele diz: eu vou passar, porque ele criou o anjo lá. Ele está dizendo: a autoridade do anjo está passando lá é minha. E quem tiver o sangue da proteção nos umbrais, quem tiver o pacto, o sangue do cordeiro, não morrerá, mas viverá. Hoje é da mesma forma. Quem tem Cristo está guardado e protegido pelo sangue de Jesus. Quem tem Cristo está guardado e protegido pelo sangue de Jesus. Hoje o sangue não está nos umbrais. O sangue não está nos umbrais. O sangue espiritual, aleluia, que nós podemos ver, está sobre a igreja, está sobre as nossas vidas. Mesmo que ele não seja passado, porque agora o sangue do pacto não é mais o sangue do cabrito novilho. Hoje o sangue do pacto é o próprio Cristo. A nova aliança no meu sangue em Cristo Jesus. Hoje esse sangue que cobre nós é o sangue de Cristo. Ele não precisa estar passado em nós, ele já está em nós, pelo poder do Espírito Santo. Nós temos a marca de Cristo, o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Então o anjo da morte não pode tocar, só se Deus falar: agora vem para mim. Se Deus te chamar no céu, você vai. Mas enquanto Ele não permitir, você não morre. Pastor, mas e se eu morrer de acidente? Deus que permitiu. Deus que permitiu. Pastor, mas e se for o diabo que me matou? O diabo não mata ninguém, se Deus não permitir. Pastor, e quem não tem a proteção de Deus? Aí é diferente. Quem não tem o sangue, quem não tem o pacto, quem não tem Cristo é diferente.
Talvez você pode morrer antes da hora, porque você é teimoso, teimosa. O diabo vai vir contra a sua vida. Deus já sabe que você não tem jeito. Então Deus fala: pode ir, já está decretada a morte. Então o anjo da morte vem e passa. Porque nem todos vão morrer para a vida eterna. Muitos têm morrido para a condenação. É claro que não agora, mas no julgamento a gente vai saber. E Deus já sabe quem vai para o céu e quem não vai. Deus sabe quem está com parte do sangue e quem não está. Deus sabe. Eu não sei, mas Deus sabe. Amém? Então eu quero aqui dizer que a festa da Páscoa no Velho Testamento simbolizava já simbolizava o sacrifício do Filho de Deus. Esse sacrifício aqui dos cordeiros, do cabrito, que eles tiveram que fazer lá com Moisés, já estava simbolizando a vinda e a morte de Cristo. Pediu para Moisés falar para eles matar o quê? Os novilhos, os cabritos, sem defeitos. Já estava simbolizando que Cristo viria como um cordeiro. Ele veio. Cristo veio como um cordeiro e foi sacrificado para salvar a minha e a tua vida. Então essa Páscoa simboliza o sacrifício do cordeiro, o sacrifício de Cristo. Aqui no Velho Testamento era só uma simbologia do que iria acontecer lá na frente com o verdadeiro sacrifício. A Bíblia inteira ela converge em Cristo. Tudo que Deus faz na palavra converge em Cristo. Quando Ele coloca Adão no jardim do Éden, o primeiro homem, simbolizando o primeiro Cristo. Quando Ele vem no Novo Testamento, aleluia, Ele vem como Filho de Deus, mas Ele já teve o simbolismo de Adão como homem. O homem, Adão, homem carnal, Cristo, homem espiritual. Amém? Então aqui é o simbolismo no Velho Testamento, simbolizando o sacrifício do Cordeiro de Deus. Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Abre comigo João 1,29, Evangelho, para você ver. João 1,29. Lá no Evangelho de João 1,29. Acharam? João 1,29. João viu que Jesus vinha em sua direção e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ao Cordeiro. João viu quando o Cordeiro chegou para se batizar no Jordão. E João anunciou: olha lá, ele está vindo, o Cordeiro de Deus, aquele que vai ser imolado, aquele que vai entregar a sua vida por amor da humanidade. Cordeiro de Deus, aquele que tem poder para perdoar pecados. Só Ele tem. E Ele morreu para perdoar o meu e o seu pecado. Então eu sei que Jesus Cristo é o verdadeiro simbolismo da Páscoa. Hoje a Páscoa é simbolizada por Cristo. Não tem nada a ver, né, irmãos, o ovo de Páscoa, o chocolate. Isso aí é comércio. Ovo de Páscoa, chocolate, isso aí é comércio, é uma data que vende muito, onde o comércio ganha muito dinheiro nessa data. Mas nem vamos falar sobre isso. Mas a Páscoa
hoje para nós simboliza Cristo, tá? E por isso que eu disse no início da pregação, a Páscoa hoje é simbolizada por todas as religiões, por incrível que pareça. O católico, a Páscoa também simboliza Cristo, o evangélico, até mesmo o espírita, até mesmo seitas, heresias, todos, a Páscoa hoje simboliza Cristo. Amém? Mas nós sabemos que o cristianismo em Cristo Jesus tem que ser o cristianismo verdadeiro. Amém? Tem que ser uma fé verdadeira, não uma fé morta, não uma fé em outros deuses, não uma fé em imagem de escultura, mas uma fé no verdadeiro Cristo, aquele que não está mais na cruz pendurado, aquele que hoje está lá à direita do Pai, sentado no seu trono, intercede por nós. E como que a igreja tem que adorar Jesus hoje? Em espírito e em verdade. Hoje ele está aqui em espírito e em verdade. Então hoje eu sei que Jesus se manifesta na vida daquele que crê, através do poder de Deus, através do Espírito Santo. Aleluia. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só Ele tem o poder para perdoar pecados. Amém? Ele morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Ele se acendeu depois de 40 dias de ser ressuscitado. Ele ficou 40 dias na terra. Depois ele se acendeu, subiu nas nuvens em glória e se assentou à direita do Pai. Amém? E um dia, da mesma forma que os discípulos viram Jesus subindo nas nuvens, da mesma forma a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses que Ele vai voltar nas nuvens com os anjos e arrebatar a sua igreja. A igreja que Ele fundou na cruz do Calvário. A igreja que Ele fundou na cruz, porque na cruz Ele venceu a morte. Amém? Nas mãos de Jesus está o poder sobre a vida, está o poder sobre a morte. Amém? Ele venceu a morte na cruz do Calvário. Amém? A morte não tem poder sobre Cristo. A morte não tem poder sobre Jesus. A morte está debaixo da autoridade de Jesus. Amém? O crente não morre. O crente é chamado para ir ao céu. O crente não morre, é chamado para ir ao céu. O dia que Deus me chamar, eu vou em paz. Você já chegou perto de alguém no velório, no caixão, e se for, mas a pessoa parece que está sorrindo, parece que está feliz. Se for um crente lavado, irmãos, ele está melhor que nós. Se ele morreu salvo, se ele morreu até o último segundo, servindo a Cristo, ele está melhor que nós. Pastor, eu não sei, não entendi. Porque, irmãos, hoje nós estamos aqui, e amanhã? Já imaginou se eu e você cair? O cair é do homem. Já pensou se nós cair daqui para amanhã e perder a fé, se afastar de Cristo e morrer? Então aquele que já morreu em Cristo já está garantido. Eu e você não. Nós ainda temos até o último segundo da nossa vida fazer igual Paulo. Combati o bom combate, terminei a carreira, eu vou morrer, mas eu tenho que ter guardado a minha fé. Não posso desistir, não posso parar, não posso, aleluia, sair desse caminho que é Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, ninguém vai para o céu senão pelo Cordeiro, Jesus Cristo, aquele que tira o pecado do mundo. Só Ele tem poder para perdoar. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Abre também comigo 1 Coríntios 5:7. 1 Coríntios 5:7. Vou esperar você achar. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Posso ler?
Tirai, pois, o fermento velho, para que sejais nova massa, sem fermento, como estáis agora, porque Cristo, nossa Páscoa, já foi sacrificado por nós. Olha o que Paulo diz: Cristo, a nossa Páscoa. Cristo, o Cordeiro Pascual, já morreu para nos perdoar, já morreu, já se sacrificou por nós. Cristo já nos garante salvação e vida eterna. Cristo morreu, Paulo está dizendo, Cristo morreu para nos salvar. Amém? Cristo, a nossa Páscoa. Mas eu quero que você entenda o começo do versículo. Tirai, pois, o fermento velho. Tirai, pois, as coisas do velho homem. Quando você era do mundo, antes de vir para a igreja, você tinha um monte de vícios, você cometia um monte de coisa errada. Tirai o fermento velho. Tirai as coisas de quando você estava lá no mundo, porque agora você está aqui. E agora, para que sejais nova massa. Aqui é uma parábola. Paulo também faz parábola aqui. Fermento, massa, parábola. Quando você vê falando assim, é uma parábola de Paulo. Com quem que Paulo aprendeu a falar parábolas? Com Cristo. Cristo usava parábola, Paulo está usando uma parábola. Tirai, pois, o fermento velho. Mas como, pastor? Fermento é massa de bolo, eu não sou massa. Parábola. Fermento velho, tirar as coisas do velho homem. Paulo não disse: agora que estou em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo? 5,17. Paulo também vai falar, mas vamos aqui onde nós leu. Tirar o fermento velho. Irmãos, esse fermento aqui também é aquilo que a gente, como que eu posso explicar? O pecado, e a gente fermentava ele, a gente aumentava ele. Aquele que pecava no mundo, o que o fermento faz com a massa? Faz a massa crescer. Quando você está no pecado no mundo, seu pecado não diminuía. Quando você era pecador, e você é ainda, mas um pecador mundano que não tinha Cristo, antes de você conhecer a Cristo, o seu fermento velho, os seus pecados só aumentavam. Cada dia mais você aumentava o pecado. Você não permanecia só naquele pecado. Logo você já estava com outro, mas você ia aumentando cada dia o número de pecados que você cometia. Diferente de hoje, que você tem que tirar o fermento, porque o fermento fazia inchar seu pecado só aumentava. Hoje em Cristo não. Hoje em Cristo nosso pecado não aumenta, é o contrário, viu? Hoje o nosso pecado agora em Cristo só diminui. Você não vai deixar de pecar. A elevação, mas o seu pecado diminuiu muito de quando você era do mundo. Duvido que alguém falou isso para você já. Essa revelação. No mundo seu pecado aumentava como fermento. Na igreja você não deixa de pecar, você vai até o final pecando. Mas olha só, aquele pecado que no nível só subia, olha o nível do seu pecado, está bem lá embaixo. Diminuiu porque você tem Cristo. Você não vai zerar. Não tem como zerar, pastor, não. Quando você tiver esse corpo, não tem como zerar. Só Cristo conseguiu 100% de santidade. Aleluia! Só Cristo conseguiu ser 100% santo. Pastor, mas nem quando Cristo se irou e pôs os cambistas para correr, ele não pecou. Não. Nem quando Cristo pegou o chicote e partiu para cima dos cambistas que estavam dentro do templo, vendendo a fé, escandalizando o templo, e Cristo chegou lá com autoridade, pôs todo mundo para correr, nem naquele dia ele não pecou. Ele estava fazendo o correto e o certo. Nem assim Cristo não pecou. Nem quando ele falou, vocês aí não gostaram do que eu preguei, do que eu ministrei, está indo um monte de gente embora. Vocês, discípulos, querem, pode ir junto. Jesus tinha dado um sermão forte, exortou, corrigiu, e aquele monte de gente começou a virar as costas. Eu não quero não, eu vou embora. E Cristo olhou para os 12 e falou:
Vocês não querem ir junto? Pode ir também. Nem aqui Cristo não pecou. Será que Cristo não está pecando, mandando ele seguir os que já estavam desistindo da fé? Falando para os 12, olha lá, a maioria não gostou do que eu preguei, do que eu exortei. Sermão do monte. Estão indo tudo embora. Vocês não querem ir atrás? Pode ir. Aí Pedro falou: Jesus, para quem nós iremos? Se só tu tens a palavra de vida eterna. Eles não foram, eles ficaram e permaneceram, porque Cristo é a verdade e a vida. Nem aqui ele não pecou. Quando você está na verdade, você não peca. Quando você corrige alguém, você não peca. Quando você fala a verdade, você não peca. Você peca se você mentir. Você peca se você negligenciar. Mas se você falar a verdade, você não peca, você está correto. Porque a palavra de Deus diz que é sim, sim, não, não. Não só no casamento, em tudo. Sim, sim, não é só para casar, é em tudo, irmãos. Porque se você fala que vai, você vai. Se você fala que não vai, você não vai. Pastor, mas eu falei que ia, mas agora surgiu algo. Vai lá e avisa que não vai. Não é porque você disse há um mês que ia. Há um mês atrás você disse que ia. Mas faltando um dia, você já não pode mais. Mas você vai lá e avisa, manda um recado. Hoje tem celular, hoje tem telefone. Hoje é mais fácil. Nem por isso você vai deixar de dizer a verdade. Amém? Vamos lá. Vou continuar. Tirais, pois, o fermento velho, para que sejais nova massa, sem fermento. Né? Hoje nós não temos fermento. Pastor, mas de vez em quando nós temos. Então vamos tirar o fermento, vamos pedir perdão para Jesus, vamos melhorar. Eu também. Eu e você. Tem fermento aí na nossa vida? Estamos fermentando, estamos aumentando as coisas, estamos causando contenda, briga, confusão. Vamos tirar isso da nossa vida. Aí nós erramos, porque nós somos carne, somos falhos. Vamos mudar, vamos pedir perdão, vamos falar: Senhor, me ajuda, eu não quero fermentar as coisas velhas. Eu não quero fermentar o ódio, a mágoa, a falta de perdão. Eu preciso perdoar, assim como o Senhor me perdoou. Isso aí a gente fala, a gente tem que mudar. Serve para mim, serve para você. Amém? Ninguém aqui é perfeito. Amém? Amém? Ninguém aqui é perfeito. Eu erro, você erra. Mas vamos pelo menos reconhecer que erramos, pedir a Deus em oração, pedir ao Senhor para nos ajudar para não acontecer mais. E sem ódio, sem mágoa. Porque o segundo mandamento é amar o próximo. Amém? Vou continuar. Sem fermento, como estáis agora. Paulo disse: agora vocês estão na igreja. Tira o fermento. Não vamos ficar deixando que o pecado cresça em nós. Mas o pecado precisa sempre diminuir. Aquele que pecava, não peca mais. Pelo menos menos. Amém? Eu não posso viver na dependência do pecado. Eu preciso viver na dependência de Cristo. Amém? Se você falhar, se você errar, você tem um advogado justo e fiel para te perdoar. Só que se você erra, cai no pecado, vai lá e pede perdão, e no outro dia você volta no mesmo pecado, Jesus vai te perdoar de novo. Aí no outro dia está lá você de novo. Irmãos, tem um limite. Tem um limite. Tem um limite, né? Ah, Jesus manda perdoar 70 vezes 7. Sim. Mas Ele sabe o seu coração. Se você acabou de pedir perdão hoje, porque você roubou alguém. Você acabou de pedir perdão hoje, porque você traiu alguém. Você acabou de pedir perdão hoje porque você bebeu, você fumou, você prostituiu. Amanhã você está na mesma coisa. Não deu nem 24 horas, você estava lá de novo. Será que você merece perdão? Será que Deus é tão pequeno assim para você querer enganar Ele? Ele não é pequeno.
Errar é humano, mas persistir no erro é burrice. Ai daquele que cai na mão de Deus. Se você cair na mão do diabo, Deus vai lá e te tira da mão do diabo. Mas se você cair na mão de Deus, não espera que o diabo vai lá te salvar, que ele não vai. É verdade. Aleluia. Amém? Ai daquele Glória a que Deus. zombar de Deus. Amém? Peça perdão, mas se esforce um pouco, né? Se esforce. Não dá para você ficar todo dia no mesmo pecado. Todo dia no mesmo pecado. Passa dia, passa semana, passa mês, só daquele pecado. Aquele que você gosta. Cuidado, que esse pecado vai te levar para o inferno. E Cristo não vai poder fazer nada, porque você ama o pecado e está deixando de amar a Deus acima de todas as coisas. Pecado é bom? Depende. Pecado é bom para quem está no mundo. Para quem é crente, pecado não é bom, não. Para quem está no mundo é maravilha o pecado. Mas para quem está na igreja, pecado não é bom. Pecado aí é como se fosse um câncer que te mata. Está cheio de crente dentro da igreja com câncer, morto espiritual. O corpo está dentro da igreja, mas o câncer do pecado não deixa ele ter comunhão com Deus. Ainda bem que está dentro da igreja, mas precisa mudar, precisa tomar uma atitude. Precisa ser homem para reconhecer que é pecador e pedir perdão, não tornar mais o mesmo pecado. Chega, né, do mesmo pecado, toda vez o mesmo pecado. Cristo, quando vai na cruz, ele vai uma vez só. Cristo não vai na cruz várias vezes pelo seu pecado. Ele foi pelo seu pecado uma só vez por todas para te salvar. Cada vez que você volta naquele pecado, espiritualmente você está lançando mais uma vez Cristo ao vitupério, ao escândalo. Mais uma vez você está lançando como se Cristo tivesse que toda vez que você pecar, espiritualmente, toda vez que você peca, espiritualmente, como se Cristo tivesse que ir lá e sofrer tudo aquilo de novo. E não precisa disso, porque aquilo que ele sofreu já foi muito grande. Não dá nem para falar o sofrimento que foi. Amém? Vamos nos libertar do pecado. Vou te falar algo aqui: o pecado condena, mas Cristo salva. Pecado condena, mas Cristo salva. Quem você vai escolher? Pecado ou Cristo? Cristo, a nossa Páscoa, o nosso Cordeiro, o nosso Salvador. Cristo, o nosso Salvador. Cristo é aquele, né? Aquele que vem para salvar, né? Seria o nosso herói que vem para nos tirar da morte e nos dar vida. Quando nós estamos em perigo, quem que vem para nos ajudar? Nosso herói, Cristo. Esse vem para salvar, esse não vem para brincar. Esse, quando vem, ele vem e salva. Amém? E nós estamos aqui porque ele nos salvou. Amém? Amém. A noiva, irmãos, a igreja salva. A noiva é a igreja, ela é salva. O mundo não é salvo, mas a noiva é salva. Jesus vai voltar, eu vou falar para você, a noiva vai subir. A noiva vai para o céu quando Jesus voltar mais. E quem é a noiva? A igreja. Aleluia. Ah, pastor, mas todo mundo vai subir? Não. A noiva vai subir, todo mundo não. Só vai subir quem é noiva. E dentro da igreja tem joio e tem trigo. Tem virgens nécias e tem as virgens prudentes, santas. Aleluia. Tem virgens loucas dentro da igreja e
tem as virgens, né, cheias do azeite, prudentes. Elas são noivas. A noiva vai para o céu. De algum jeito ela vai. A igreja vai ser arrebatada. Isso eu tenho certeza absoluta. Eu só não tenho certeza quem vai e quem não vai. Mas a noiva vai. Não é só essa noiva aqui não, mundialmente. A igreja de Cristo no mundo inteiro. Quando ele voltar, a noiva vai com ele. Que seja você uma parte dessa noiva. Que você faça parte da noiva. Para você ser arrebatado. O que eu entendo então, né, sobre Páscoa? A Páscoa, irmão, judaica foi transformada em, olha só, presta atenção. A Páscoa judaica, essa aqui, que Moisés e Arão recebeu de Deus e passou para o povo, ele passou para o povo que teria que matar o cordeiro, as famílias teriam que comer da carne, não poderia sobrar, se sobrar teria que queimar, ia passar o sangue nos umbrais. Essa Páscoa judaica foi transformada hoje para nós em Santa Ceia do Senhor. Amém? Então nós celebramos todo mês a Santa Ceia, celebramos a comunhão, a Páscoa judaica, porque nós não somos judeus, nós somos brasileiros. Então para nós, a cultura do país que nós vivemos, a cultura do Brasil, o país que nós vivemos, a Páscoa judaica, hoje nós celebramos ela como Santa Ceia do Senhor. No cristianismo que nós vivemos aqui no Brasil, nós celebramos a Páscoa, nós celebramos a Santa Ceia todo mês, através do memorial do pão e do vinho. O memorial do pão e do vinho, né? Da vide, do suco da uva. Aonde está escrito isso? 1 Coríntios 11, 23 e diante, que Paulo vai falar da Santa Ceia do Senhor. Amém? O memorial do pão e do vinho, a comunhão. Aquele que não comer do meu corpo, do pão, não beber do meu sangue, da vide, não participará comigo do reino dos céus. Jesus disse: aquele que não comer do meu corpo, não beber do meu sangue, não tem parte comigo no reino de Deus. O que é a Santa Ceia? Comunhão. O que é a Páscoa? É Cristo, o Cordeiro Pascual. Nossa Páscoa, Jesus Cristo, Filho de Deus, eternamente. Vou continuar. Então nós estamos o quê? Aprendendo o verdadeiro significado da Páscoa. Amém? O Cordeiro Pascual é Jesus Cristo, Filho de Deus. Tá? A verdadeira Páscoa não é chocolate. A verdadeira Páscoa é Jesus em nossos corações. Mas eu vou mais além. A verdadeira Páscoa não é só hoje, é o ano inteiro. É todos os dias da nossa vida. Amém? Jesus é Jesus todos os dias. Não é igual a certas religiões. Certas religiões só vão comemorar Jesus só no dia. Nós temos que comemorar a ressurreição. Nós temos que viver para Jesus os 365 dias do ano. Jesus é para nós todos os dias e não só neste domingo de Páscoa. Mas hoje nós lembramos que Ele é o Cordeiro de Deus. E é válido lembrar. É válido lembrar que hoje é um dia especial. Mas para nós, igreja, todos os dias são especiais. Todos os dias é dia de celebrar Jesus Cristo ressuscitado, intercedendo por nós e pela igreja. Ele está conosco, não só hoje, Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está conosco todos os dias. Isto é real para nós. Amém? Isto é real para nós. Aleluia. Mas agora, glória a Deus. Deus me dá uma revelação nessa mensagem. Mais uma, né? A segunda já.
Aquela outra Deus deu agora aqui no altar, viu? Aquela antes. Agora essa aqui o Senhor deu quando eu estava lendo o texto. Tem uma revelação espiritual para você. A Páscoa, o que eu disse que a Páscoa significava em hebraico? Passagem. Não é isso? A Páscoa em hebraico, passagem. A passagem de Deus pelo Egito. A passagem do anjo do Senhor, mesmo que seja o anjo da morte. Era Deus libertando o seu povo do cativeiro. Então Deus estava honrando, Deus estava com o seu povo, tirando eles lá do Egito com mãos fortes e poderosas. Deus prometeu livrar o povo e Deus cumpriu. Deus prometeu, igreja, vida eterna para nós, igreja, e Ele vai cumprir. Aleluia. Então vocês lembram? Lembra do Êxodo? O Êxodo é a passagem que eu acabei de ler no início. O Êxodo é a saída do povo hebreu do Egito para Canaã, a cidade prometida, a cidade que manda leite e mel, a cidade próspera. Então o Êxodo é a saída do povo hebreu, do povo de Deus, do Egito para Canaã. Pega a revelação: Egito, Canaã, Egito, Canaã. Por onde que eles passaram para chegar até Canaã? Egito. Saíram do Egito e foram para Canaã. Passaram pelo deserto. Egito, passagem, deserto, Canaã. Páscoa, passagem. Egito, passagem, deserto, Canaã. Egito, passagem aqui vai simbolizar encontro com Deus. Canaã. Egito, Canaã, deserto, lugar de encontro com Deus. Deserto, lugar de encontro com Deus. Isso foi cantado aqui hoje pela Michelle, no louvor dela. O deserto é lugar de encontro com Deus. O povo, quando estava preso, mesmo que eles eram de Deus, eles não tinham encontrado verdadeiramente com Deus. O povo só foi encontrar Deus no deserto. Eu provo para você: coluna de fogo de noite, coluna de fogo de noite e nuvem de dia para o povo caminhar. Água saindo da rocha, maná descendo do céu, comendo carne no deserto, codornizes, codorna, vendo Deus operando milagres e maravilhas. Quando eles olhavam aquela coluna de fogo, quem era que estava na coluna de fogo? O próprio Deus. Quando aleluia, eles estavam andando sobre o deserto, em pleno dia, sol quente, quem estava lá? A nuvem. Deserto é lugar de encontro com Deus. Egito, para chegar em Canaã, tem que ter encontro com Deus. Estou só na primeira parte da revelação. A segunda parte da revelação: mundo lá fora, passagem, igreja, Canaã, céu, vida eterna. Mundo lá fora, só vai para o céu quem passar pela igreja para chegar até Canaã. Do mundo, tem como ir direto para Canaã sem passar pelo deserto? Tem como sair do Egito? Se tenta transportar do Egito para sair lá em Canaã, se não caminhar pelo deserto, não chega na Canaã. Do mundo, se não passar pela igreja, não chega na vida eterna. Mundo, igreja, Canaã celestial, vida eterna. Nós só vamos conhecer a Deus no deserto. Nós só vamos conhecer a Jesus quando nós saímos do mundo e passa pela igreja. Só quem passar pela igreja vai herdar a vida eterna. Da mesma forma que no Velho Testamento, Deus tirou o povo do Egito, caminhou no deserto com ele, chegaram na Canaã. E mesmo assim, olha a revelação: quantos que não chegaram? Um monte de gente que chegou, milhões, não chegaram no céu. Estavam no deserto, andando com Deus e morreram sem chegar. Hoje, quem saiu do mundo e está na igreja, muitos também estão na igreja e não vão chegar no céu. A passagem é pela igreja, mas mesmo assim muitos não chegam.
Porque não é todo mundo que está na igreja que vai herdar a vida eterna. Não é todo mundo que saiu do Egito, caminhou com Deus no deserto, que chegou na Canaã celestial. A maioria morreu no deserto sem salvação. Então hoje a maioria que está no mundo vai passar pela igreja. Muitos não vão chegar no céu, porque quando estavam no deserto murmuraram contra Deus. Estão na igreja murmurando contra Deus. Essa é a revelação. Nós temos que passar pelo deserto. Nós temos que passar pela igreja. E essa passagem pela igreja é o encontro com Jesus. O povo, quando andou no deserto, encontrou Deus. Você, quando sai do mundo e vem para a igreja, você encontra quem? Jesus na igreja. Jesus. O encontro com Jesus. Sai do mundo, passa pela igreja, encontra Jesus. E Jesus garante para você que encontrou Jesus, que se arrependeu, que mudou de vida, que está regenerado, transformado. Ele garante para você o quê? Canaã celestial, vida eterna. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. A igreja é o caminho, a igreja é o caminho, a igreja é Jesus, para se chegar no céu. Aleluia. E a igreja simboliza, compara a igreja com o povo lá do Velho Testamento. A igreja simboliza o deserto. Então passar pela igreja não vai ser fácil. O povo, quando passou pelo deserto, não foi fácil, muitos morreram. Então tem gente que vai passar pela igreja e vai ser a mesma coisa que aquele povo no deserto. Deserto não é lugar fácil de se passar. Igreja também não é fácil. Vai ter que ter renúncia, vai ter que ter fé, vai ter que provar que é de Deus de verdade. Vai ter que provar que é de Deus na igreja. Aquele povo teve que provar que era de Deus no deserto para poder entrar. E muitos não entraram. Você sabe da história que muitos não entraram. Amém? Então hoje nós temos que provar dentro da igreja que nós somos, aleluia, filhos de Deus, capazes de herdar a salvação e vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Cristo, a nossa Páscoa, nos garante a vida eterna. Essa revelação o Senhor me deu hoje lendo a Bíblia. Se você falar: pastor, eu nunca ouvi nada de ninguém dessa forma, e eu não estou copiando de ninguém isso que eu falei aqui, essa revelação foi que Deus deu para mim. Se você falar que já sabia dela, amém, mas essa o Senhor me deu para mim. Nunca ouvi pregador nenhum falar, tá? E às vezes a gente traz a revelação aqui e as pessoas não dão crédito, tá? Mas essa eu não copiei de ninguém, tá? Egito, deserto, Canaã. Mundo, igreja, vida eterna. Essa igreja é a comunhão com Cristo. A igreja, para nós hoje, comparada no Velho Testamento, a igreja é comparada ao deserto do Velho Testamento. Não é fácil estar na igreja, não é fácil estar no deserto. Mas você viu quem que estava com o povo lá no deserto? O próprio Deus. O próprio Deus, com nuvem, com coluna de fogo, com provisão. Então hoje quem está dentro da igreja tem a nuvem, tem Jesus. Quem está dentro da igreja tem a coluna de fogo. Quem está dentro da igreja tem o pacto da nova aliança, tem o sangue do Cordeiro na sua vida. O sangue de Jesus está contigo, igreja. O sangue não está com quem está no mundo. O sangue está com quem é igreja, com quem é filho de Deus. Amém? O povo do Egito não passou o sangue nos umbrais. Só o povo de Deus que tinha o recado para passar o sangue. Só você tem o recado de Deus. Só você tem a revelação de Deus. O mundo não tem revelação. Você tem revelação de como que você deve se comportar na igreja. Aquele povo tinha, aleluia, Moisés sendo usado para mostrar, para ensinar como estava no deserto. Moisés estava liderando o povo, ensinando como eles deveriam andar pelo deserto. Como que eles deveriam andar? Obediência a Deus. Então na igreja tem que ter obediência para chegar no céu. É tudo, irmãos, tudo que acontece no Velho Testamento simboliza hoje nos dias reais. Então isso aqui é um simbolismo. E Deus me dava esse simbolismo tudo na minha mente hoje. Essa revelação linda aqui, eu escrevi aqui para não esquecer. Amém? Você já tinha ouvido isso? Fala, erga a mão que já ouviu. Dessa forma, igualzinho que eu falei.
Eu nunca ouvi, irmãos. Eu já vou para 25 anos de crente. Não ouvi nem dentro da igreja, nem na internet eu não ouvi isso. Amém? Então o Senhor dá a revelação para a gente. E olha lá. Eu vou provar que o sangue de Cristo tem poder para você. Efésios 1:7. Efésios 1:7. Você quer ver se o sangue tem poder? Efésios 1:7. Quem escreveu Efésios? Paulo, o apóstolo. Esse negócio que todo mundo fala, o sangue de Jesus tem poder? Tem, irmão. Tem poder. Não existe um versículo, tá? Não existe na Bíblia esse versículo. O sangue de Jesus tem poder. Não existe esse versículo. Isso aqui é uma fala que todo mundo tem. Poderia ser um versículo, mas não é. Mas olha o que Paulo disse em Efésios 1:7. Isso aqui significa que o sangue de Jesus tem poder. Isso que Paulo vai dizer, qual que é o significado do que Paulo disse aqui? Ele está dizendo que o sangue de Jesus tem poder. Posso ler? Efésios 1:7. Amém? Todos acharam? Aleluia. Glória a Deus. Vou ler. Nele temos a redenção. Redenção. Nele somos redimidos. Nele somos salvos. Por meio de seu sangue. Por meio do sangue nós somos salvos. Então, o que esse sangue tem? Poder para nos salvar. Entenda. Nele temos a redenção, nele temos o perdão, nele temos a redenção, nele temos a salvação, por meio de seu sangue. O sangue de Jesus tem poder para nos salvar. Pelo sangue derramado na cruz, pelo ato de Jesus morrer, e o sangue inocente, como cordeiro, ele se entregou, ele morreu para nos salvar. Quando aquele sangue pingou no chão, houve terremoto na terra, a terra abalou, os poderes do céu aleluia, se renderam. O dia virou noite quando o sangue de Jesus começou a pingar no chão, começou a dar terremotos na terra. O dia virou noite, começou a chover. Imagina como que estava Deus lá no céu, e aquele sangue inocente pingando para salvar eu e você. No mundo espiritual, o sangue de Jesus simboliza proteção. Nós somos protegidos pelo sangue de Jesus. E o diabo vai lá e copia. O diabo copia. O diabo vai lá quando alguém vai fazer um pacto, o diabo usa o quê? Sangue. Quando alguém faz pacto, o diabo usa sangue. O diabo copia o que é de Deus. Ele quer copiar porque ele sabe que o sangue de Jesus tem poder. Então quando faz um pacto com o diabo, é terrível. É terrível. O pacto da igreja é a nova aliança no meu sangue. A igreja tem pacto com Cristo no sangue de Jesus. A igreja tem pacto com Cristo no sangue de Jesus. Por isso que o diabo copia um pacto de sangue, que a pessoa dá alma para o diabo, um pacto de sangue. Terrível, o diabo é terrível. Entenda que o sangue de Jesus verdadeiramente tem poder. Poder para nos guardar, nos purificar e nos salvar. Amém? Porque ele morreu na cruz. Na cruz ele morreu como homem. Se fosse o meu sangue lá, não valia de nada. Se fosse o seu sangue lá, não valia de nada. Mas como era o sangue de Jesus, o unigênito, Filho primeiro e único de Deus, o sangue dele vale muito. Jesus pagou um alto preço para nos salvar. Amém? Então a Páscoa foi criada num contexto. Qual foi o contexto de criar a Páscoa? Libertação do povo de Deus do Egito. Quando a Páscoa foi criada, foi para libertar o povo do Egito.
num contexto de libertação, com o propósito de livramento pelo sangue nos umbrais das portas. Então, quando Cristo vem na cruz, o propósito do sangue dele, o pacto do sangue de Cristo é salvar a igreja, é nos dar salvação e vida eterna. O pacto da Páscoa, lá com Moisés, foi livrar o povo do Egito. O pacto hoje do sangue de Cristo é nos salvar do mundo, nos colocar na comunhão da igreja, nos levar para o céu e vida eterna. Amém? Então nós temos um pacto na nova aliança, no Novo Testamento. Vocês sabem o que é nova aliança, né? Nova aliança, Novo Testamento, da Bíblia, Novo Testamento. Jesus é o Novo Testamento aqui, né? A história de Jesus, biblicamente, o pacto que nós temos no Novo Testamento é com Jesus. A nova aliança no meu sangue, o Novo Testamento em Cristo Jesus. E hoje nós estamos vivendo no tempo da graça. Fica de pé. Nós estamos salvos por favor e merecido.